Queria, por favor, convidar o senhor Luiz Nassif para a mesa. Gente, hoje o Nassif vai falar sobre o fruto de... Quantos anos de trabalho, Nassif? Se for pegar com as pausas e tudo, é desde 1991. 91? 91. Vamos começar. Então, o Nassif preparou uma palestra de aproximadamente 3 horas, mas eu vou tentar pode fazer resumir uma para coisa 4h30. 4h30, uma coisa mais reduzida, para a gente ficar aqui mais confortável, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do livro, para a gente abrir aqui antes das perguntas. Começou em 90, mas por que você... como é que foi o contato com o embaixador? Primeiro que, antes de você ter contato com ele, seu pai. Não, meu pai não teve contato, mas eu tinha perdido meu pai e estava muito curioso para saber. Depois que você perde o pai, você fica querendo reconstituir histórias, né? E ele falava muito do tempo do jogo lá em Poços de Caldas, dos cassinos, dos shows. Ele tem um feito que ficou na memória dos mais antigos, que ele namorou a Libertad Lamarque, rapaz, olha só, que era a Libertad Lamarque, aquela cantora argentina e atriz que ia para Poços. Mas não era da mesma turma, obviamente. O Dr. Walter era da... Não, isso é o Dr. Walter. Mas daí, pensando em reconstruir a história de Poços, estive com o Antônio Cândido, que era muito amigo do meu pai, e um dia, um evento lá no MASP, em São Paulo, chegou o Dr. Walter, um evento até do Moreira Salles, que tinha feito um livro sobre o diário do Oswald de Andrade, num apartamento que eles tinham lá para Farra, né? Até um livro muito bem feito. E daí entra o Dr. Walter com Pedro, o filho, que andava na época. Daí, quando eu vi o Dr. Walter, eu falei, mas se for escrever a biografia dele, eu não só reconstruo Poços de Caldas, mas como a história do Brasil, né? Daí tomei uns vinhos a mais para ganhar coragem, cheguei nele e falei, Dr. Walter, eu tinha, na época, estava fora da Folha, tinha um programa na TV Gazeta, tinha uma boa penetração junto ao meio econômico, era de economia, mas não chegava no Rio, né? Eu falei, o senhor provavelmente não me conhece, mas o Roberto Teixeira da Costa conhece, o Roberto Borhausen aqui. Eu sou seu conterrâneo e queria escrever sua biografia. Ele ficou meio surpreso assim, ficou de pensar. Daí, no dia seguinte, a primeira coisa que ele fez foi pegar um velho advogado que tinha vindo de Botelhos para São Paulo com ele, que tinha uns 90 anos, né, para perguntar qual que era a minha família lá. Daí ele falou, não, o pai dele era um farmacêutico, um jovem, muito trabalhador e tudo. Daí atrasou um pouquinho, porque entrou um atravessador no meio, se apresentando como representante dele, e não era, né? Daí, quando se desfez o mal-entendido, eu falei com o Pedro, ele falou, pois meu pai está aguardando você começar, ele estava chegando de viagem dos Estados Unidos, já marcou para o dia seguinte a gente começar a conversar, né? E daí foram 4 anos assim que fantásticos, né? Porque me abriu os olhos assim para uma história do Brasil contada por quem tinha uma visão contemporânea. E ele, além de ter participado, ele vem lá de trás, né? O pai começou com comissária de café, daí vai ampliando para a casa bancária. Ele passou por todas essas etapas e talvez a melhor mensagem do livro é o seguinte, o tempo que o país tinha um projeto. Então, é muito interessante você ver nos anos 40, por exemplo, o Getúlio começa lá com a industrialização, daí você tem aqueles planos SALT e outros que eram feitos com os Estados Unidos, aquela noção de planejamento que a guerra traz. Então, você vê a evolução dos planos. Então, no começo era carta de intenções, até que chega o momento, que vem Missão ABINC, em que o Brasil ele tinha um diagnóstico de todos os pontos relevantes que ele precisava de investimento em infraestrutura e tudo, daí negocia. Com os americanos, montam o BNDES para poder ter uma contrapartida menos burocratizada, né? Então, era um período vem desde a reeleição do Getúlio, que era um período de muita turbulência política, que acaba resultando aí nos problemas do Juscelino, inclusive para tomar posse, do Jango, do Jânio, né? Mas, de todos os lados, você tinha uma elite, inclusive empresarial, com projeto de país.
o país tem que desenvolver. Então, isso contaminou todo mundo, contaminou, um termo meio negativo, né? Mas estimulou todo mundo. E o Juscelino teve um papel. O Dr. Walter era muito crítico em relação ao Juscelino. O Juscelino, ele, por conta de Brasília, por conta... O Brasil era um país nonsense mesmo. O Brasil ele ficou durante anos batalhando para o FMI ter um empréstimo ponte sem tantas exigências. E o Dr. Walter, quando foi ser embaixador do Juscelino, conseguiu. Foi um feito diplomático fantástico. Daí, no dia em que o FMI ia anunciar uma solenidade, que estava o ministro da Fazenda brasileiro, que era o Sebastião Paes de Almeida, o Tião Medonho. Ia ter solenidade de manhã, depois ia ter o almoço. Daí, quando vai ter o almoço, vem o presidente do banco, do FMI, ou do Banco Mundial, não sei, e fala, pô, mas qual é a de vocês aí? Vocês ficam anos pedindo isso, quando a gente concede lá, veio o ministro de vocês, desceu o cacete na gente. Daí ele chama o Sebastião, fala, o que você falou lá? Ué, era para elogiar? Mas então ele passa por todos... Ele é um barão de Mauá do século XX. Sabia ganhar dinheiro, ganhou muito dinheiro, mas ele tinha aquele papel que o financista... É a parte positiva da financiarização. Não da financiarização, do financista, que é quando você tem grandes mudanças estruturais na economia, morrem alguns setores, surgem novos setores. Então, é o financista que ajuda a fazer a transição. Porque o fazendeiro industrial, até ele aprender o novo desenho aí, ele não consegue. Então, e ele tinha isso, ele corria riscos, entrou em todos os setores novos que surgiam na economia brasileira, refinaria, na parte do rodoviarismo, petroquímica depois, e correndo riscos, né? E tendo uma visão de futuro, né? Porque hoje em dia, até andei escrevendo recentemente, você criou um padrão aqui de gestão, inclusive, que é do Jorge Paulo Lemann, que é o oposto do empreendedor. O empreendedor é o jeito que vislumbra novos caminhos, investe, deixa um legado, e o Lemann ele traz aquela visão do corte de custo a qualquer preço, inclusive dos planos estratégicos, e o resultado imediato. Então, e o Dr. Walter era o oposto. O Dr. Walter era o jeito que ele... Então, ele não entra em setor novo da economia, ele só pega setor antigo, porque daí você não tem que investir muito em inovação. E o Dr. Walter era o oposto. Eu acho que, até gozado, que o único empreendedor brasileiro que eu acho que tinha essa vontade de transformação e tudo, mas era um trapalhão, não tinha uma estrutura embaixo dele, foi o Eike Batista, né? Que deixou coisas concretas, portos, mas embaixo ele era um caos, não tinha gestão. E o Dr. Walter tinha o pessoal que sai com ele, lá de Poços de Caldas, Pedro de Perna, o Homero Souza e Silva, que iam pavimentando as grandes operações que ele bolava, né? Antes da gente chegar nessa parte política empresarial, me interessa muito saber como ele era, a pessoa, porque, afinal de contas, quantas entrevistas você fez durante esse tempo? Mais de 10 lá, né? Uma pessoa extremamente fechada, mas tão fechada que, às vezes, eu conversava com executivos lá do Unibanco e comentava, o Dr. Walter comentou tal coisa, uma coisa banal. Eles falavam, nossa, ele falou tudo isso. Então, no começo, você tinha uma figura pública, com uma baita história, e o jornalista entrevistando. Tentei ligar um gravador no começo lá, daí foi um desastre, né? Quando eu ligava o gravador, ele começava a falar para a história, e da informação relevante não saía nada, né? Daí, gradativamente, a gente foi ganhando uma amizade. Daí eu fiquei um confidente dele, né? E o que eu acho que a parte mais interessante do livro é essa figura que estava... Ele era considerado um sujeito muito frio, porque era muito formal, não era de manifestar emoção, nem na raiva, né? Mas, por trás disso, era uma pessoa extremamente sensível, solitária, com poucos amigos. Ele dizia que tinha 3 amigos, que era o Homero Souza e Silva, o Aloysio Salles, que era um carioca, filho de um... Não sei se ele era mineiro também. O pai era o Joaquim Salles, que foi um jornalista mineiro, trabalhou com o Zé do Patrocínio e assinou o Manifesto dos Mineiros, lá nos anos 40. Lá. E o Horácio de Carvalho, que era muito ligado ao Juscelino na época, lá, o Horácio de Carvalho, e foi casado com a Lili Carvalho, depois casou com o Roberto Marinho. Né?
Mas ele tinha... E daí, aos poucos, foi se revelando um sujeito muito sensível, né? E daí contou os namoros dele, as farras dele com Ari Barroso. O Ari Barroso era um jovem pianista que ia tocar lá em Poços, na Boate ao Ponto. E teve um carnaval que eles ficaram uma semana desaparecidos, junto com uma cantora, agora não lembro o nome dela, mas está no livro. Ele falou que foi a primeira vez que eu levei uma bronca do meu pai. E o Ari Barroso, ele namorou uma moça de Poços, a Zezé Correia Neto, que era o primor de Poços, né? A pessoa mais querida lá das amigas. E eu conversei com as amigas dela, ainda nos anos estavam vivas ainda, daí falaram, pois é, o doutor Odozindo chegou para o Ari Barroso e falou, minha filha não vai namorar músico. Então, se você quiser ficar com a minha filha, você tem que voltar a ser advogado. E o Ari Barroso, com o coração partido, foi embora. Até que saiu a biografia do Ari Barroso pelo Sérgio Cabral, pai, né? E na biografia eu pego a correspondência de namoro deles, justamente em 1929 ou 30, quando dá farra com o Dr. Walter. Hã? Você o quê? A biografia do Então, e daí na correspondência de noivado, ele fala para a mulher, querida, fui obrigado a ficar em Poços para ajudar o Nico Duarte, que era o dono da boate, né? Mas eu estou aqui por obrigação, então não vai para a farra aí. Ou seja, enganou vilmente a nossa Zezé, né? Agora tem um monte de história paralela falando nas moças de Poços de Caldas. Elas vieram para cá nos anos 30, um encontro de normalistas, e as mocinhas de Poços vieram com uma boina azul. E, quando voltaram para Poços, um cronista de nome Carlos Drummond de Andrade fez uma crônica no estado de Minas sobre as boinas azuis. E uma das senhoras, a diva imperatriz, mandou uma carta para ele e se corresponderam até o final da vida dele. Só que essa correspondência virou fumaça. Inclusive, quando ele perde a filha, ele desabafa com ela, sabe? Então, digamos, tem muita história paralela que deu para levantar desse período, e de Poços, que era o namoro dele com a Aurora Miranda, o flerte com a Karen Miranda, o outro personagem que era a Alzirinha Camargo, que era uma cantora, que era uma graça de cantora, porque foi cantar em Poços, lá num cabaré que tinha lá, que era, o pessoal ia para o cassino e depois das 2 da manhã iam todos para o cabaré. Era um cabaré dirigido pelos irmãos Walter e o outro irmão dele, o Walter Pinto, que depois virou o rei aí do teatro de revista, né? O Dr. Walter teve uma longa relação com ela, com a Alzirinha Vargas, que namorou também. Esse namoro com a Alzirinha Vargas é muito interessante, né? Porque ela tinha 2 candidatos, que era ele e o Amaral Peixoto, com que ela se casou lá, que virou governador do Rio mais à frente, que era um almirante. E um dia ele vai para o Rio de Janeiro e ela telefona para ele, para ir numa recepção, tudo lá, e ele achou que a voz dela estava muito impositiva e pulou fora. E daí ela mandou uma carta triste para ele, falou, me sinto como uma boneca que está no alto de uma estante e tem um menino que está fazendo uma escada para me alcançar e o outro não faz nada. Ele falou, doutor Walter, por que não avançou? Ele falou, como é que eu poderia casar com a filha dileta de um ditador amado? O machismo ali era... Então, tem todos esses episódios aí, o período dele de Largo São Francisco. E é interessante ver a maneira como as ligações com os Estados Unidos, no momento que os Estados Unidos se transformavam na potência hegemônica, né? Ele tem uma temporada que ele passa lá trabalhando nos bancos americanos, ganha um conhecimento vasto, lá as ligações dele com o Rockefeller, né? E tem muitas histórias paralelas interessantes. Por exemplo, você pega o Edmund Rothschild, que é o mais bem-sucedido dos Rothschilds. Ele vem para o Brasil nos anos 50, compra um banco aqui e quebra a cara. Ele não entendeu muito a inflação brasileira. O Dr. Walter ficou sócio do banco. A ideia deles era montar um banco latino-americano, tudo. E ele vai sair do Brasil, era a primeira aventura dele como investidor. E ele ia sair do Brasil com uma mancha, né, de um negócio mal sucedido. O Dr. Walter compra a parte dele por um preço aí atualizando contabilmente, para ele não sair com a mancha do fracasso, né? Então, é interessante, porque é um período que
a parte social é muito interessante. Você vê as transformações do Brasil através da rede de relações dele. Você começa lá em Poços de Caldas, a família Vargas começa a frequentar Poços, então todos os grandes políticos, empresários paulistas, os tenentes iam para Poços. E ali ele faz o primeiro círculo de amizade, inclusive com a família Vargas. Daí ele vai para o Rio de Janeiro. O Brasil era um país tão pequeno, a elite brasileira era um negócio tão pequeno, que, no caso do Rio de Janeiro, ministros do Supremo, militares, jornalistas, todos se reuniam do final da noite na casa do Joaquim Salles para jogar biriba. Então, ele contava, para ele foi esse amigo dele, o Luiz Salles, introduziu ele na Sociedade Carioca, ele falava, num canto você tinha lá o Paulo Bittencourt, no outro você tinha o Assis Chateaubriand, no outro você tinha o ministro X. O Carlos Lacerda estava no outro canto, mas não era muito conhecido na época. E, de vez em quando, a empregada lá do Joaquim Salles descia lá para pegar palpite para o jogo do bicho. Então, digamos, esse era o Rio de Janeiro que ele conhece quando ele chega lá. Daí vem a guerra, e com a guerra você teve muita gente, principalmente a colônia judaica, que foge do nazismo e vai para o Rio. E ali você tinha, desde um pessoal... Isso aí merece ali tem um monte de insights lá que merece até depois obras à parte. Aí, né? O Klabin, a família Klabin, o patriarca Klabin, traz para o Rio de Janeiro os principais atores depois que iriam constituir o Estado de Israel. E eles vêm tinham alguns químicos notáveis lá, eles vêm trazendo as informações sobre as novas ciências que estavam... Quem escreveu a biografia dos Klabin foi o Ronaldo Costa Couto, não foi? O Ronaldo fez do Juscelino. Não, dos Klabin recentemente também? Escreveu. Ah, é? Bom, então preciso ver lá. Mas ele tinha, junto com Augusto Frederico Schmidt, eles montaram a Orquima para explorar as areias monazíticas lá, que achavam que... E o Dr. Walter tinha escritório no mesmo prédio. Então, são eles que abrem os olhos dele aí para as novas tecnologias. E quando a Alemanha dominava a química lá, muito quando termina a guerra, os Estados Unidos implodem lá o sistema de patentes, então aquilo se alastra pelo país. Né? E tem uma parte muito interessante, isso eu acho um pouco inédito aí, porque você tinha, quando você monta o acordo de Bretton Woods, então você passa a ter o câmbio oficial. Todos os países não podiam desvalorizar a moeda. Paralelamente, você cria um mercado de câmbio paralelo na época. E quem domina muitas praças são os judeus húngaros católicos. Não eram... E esses judeus tinham uma boa formação de engenharia, eles vão para vários lugares, inclusive na Praça de Zurique, onde tinham as grandes negociações, e um deles, esse aí, olha, eu só consegui levantar a história dele mesmo na reta final, nessa fase de 2015, um sobrinho chamado Emmerich Kahn. Eram dois irmãos que... Esse Emmerich Kahn, o pai tinha ligação com os Rothschilds, lá da Hungria, ele vai para a Inglaterra e vem fazer a ponte com o Brasil. Então, ele sai da Inglaterra, vai para o Rio de Janeiro. No Rio, ele se associa a um grupo lá que depois tinha a Refinaria União, agora me deu branco. E o Dr. Walter conhece ele e ele conta o que estava acontecendo com as dívidas de guerra inglesas. Porque a Inglaterra, terminar a guerra, ela deixou dívida com muitos países, inclusive com o Brasil. E ela não queria pagar. Ela dizia que ela defendeu a civilização ocidental, e os Estados Unidos deram uma prensa. Então, eles montaram um modelo que, em cada país, se pegava todos os ativos da Inglaterra e criava uma libra escritural. Então, com essa libra, você podia comprar os ativos ingleses na própria Inglaterra. E a libra brasileira era muito mais cara que a libra egípcia, por conta da relação aí de dívida com os ativos ingleses. E aqui você tinha um baita ativo inglês, que era a Brasil Orchard. Tinha a maior fazenda de café do mundo, tinha muita coisa aí. E na Praça de Zurique você tinha negociação, swaps não é bem swap, mas negociação de títulos. Então, o Dr. Walter manda para lá o Homero, que era o parceiro dele. O Homero aprende como faz as negociações e eles vão trocando a libra brasileira, a libra egípcia por libra brasileira. E, ao mesmo tempo, eles pegam um banco que estava começando na época, o Sigmund Warburg, que era um judeu austríaco,
que depois seria, esse banco dele, mais à frente, vira a União de Bancos Suíços, e comprando as ações da Brasil Orchid lá para impedir que houvesse uma especulação quando ele fosse fazer o lance. Quando as ações já estavam todas de posse deles, e compravam como? Obviamente pelo dólar que ia pelo mercado paralelo, porque eles eram exportadores de café. Quando estava sob controle, então ele deu o lance aqui no Brasil para comprar a Brasil Orchid e mandou os dólares lá pelo câmbio oficial. Então, com essa operação, ele vendeu uma fazenda da Brasil Orchid e pagou toda a operação. E ali ele tem um salto exponencial. E, a partir dali, ele começa a investir em empresas, ele monta um grupo de 7 pessoas, o Santiago Dantas junto, inclusive, começam a fazer investimento, de comprar empresas, recuperar e vender. Então, mas essa operação da Brasil Orchid, e daí você tem, gozado, você tem outra operação muito interessante, foi interessante. Talvez o maior esquema de corrupção que o Brasil já teve foi do Adhemar de Barros. Porque o Adhemar ele emitia títulos da dívida do Estado até para pagar salário. E não era contabilizado esses títulos. Então, metade da dívida de São Paulo foi para o bolso dele, para a caixinha do Adhemar. Só que permitia você pagar impostos com eles. Só que, para chegar nas empresas, tinha que dar uma baita volta. E essa negociação se dava na Praça de Zurique. Era lá que os bancos brasileiros compravam lá os títulos, traziam e ofereciam para as empresas que deviam para o Estado de São Paulo. Então, essa foi uma outra operação que... Agora, ele era interessante que, quando ele contava a parte de negócios, ele me levou para conversar com o Homero lá, porque ele bolava o negócio, mas não era ligado em cada operação. Mas a parte pública ele contava em detalhes, né? Era um homem público por excelência. E o primeiro desafio dele foi a negociação das dívidas no governo Vargas, lá nos Estados Unidos, que ali é um capítulo interessante, porque foi um marco na história da diplomacia brasileira, a maneira como ele pressionou os americanos. Você tinha uma negociação já fechada com os democratas, daí o Eisenhower ganha as eleições. E os republicanos não querem considerar a negociação. E ele começa a negociar com o secretário do Tesouro, ele fala, não, mas você estava negociando com os democratas. Ele falou, eu pensei que eu estava negociando com o governo dos Estados Unidos, mas já que é assim, eu vou embora. E levantou e foi. O sujeito chamou ele lá, trouxe de volta, falou, cara, você está muito nervoso, vamos conversar e negociar. E ele faz uma negociação que, em suma, essas negociações... E depois ele volta a negociar no governo Juscelino, no governo Jânio. Mas essas negociações foram fundamentais para o grande salto que o Brasil deu nos anos 50, que foi aquele crescimento com a industrialização inicial do Getúlio e depois com o Juscelino, porque, crescendo, você pressionava as contas externas. Já era um problema esse endividamento. E as negociações dele que davam fôlego para ir prosseguindo, né? Então, ali teve um papel central mesmo. E daí tem um capítulo muito interessante lá que traz novas luzes sobre a renúncia do Jânio. Esse também era assim que o Jânio é eleito, ele convida o Dr. Walter e a Elisinha para um almoço no Horto Florestal, em São Paulo. E, no almoço, o Jânio convida os dois para fazer um cruzeiro no final do ano. Esse cruzeiro ia para a Grécia, não sei aonde. E eles saem de lá e falam, mas acabou de ser eleito, aí como é que vai combinar esse cruzeiro, né? Esse cruzeiro foi o cruzeiro que o Jânio fez quando renunciou e quando vai para Santos. Ele já tinha planejado lá atrás. E o que ele pretendia com isso? O Jânio era um Collor, né? Não dá para dizer que era o Bolsonaro, porque ele tinha uma cultura bem maior, né? Mas ele não sabia negociar com ninguém. Então, ele queria ganhar. Uma vez teve um jantar na casa do Dr. Walter, isso me foi contado pelo Rafael de Almeida Magalhães. E o Pedroso Dota, que era o braço direito do Jânio, foi lá, e o Lacerda chegou no final do jantar. Algumas pessoas saíram, porque ele era já encrencadas com o Lacerda. E o Pedroso Dota pediu para o Lacerda uns artigos que ele tinha escrito sobre a paz da França com a Indochina. Que o Mendes France, que era o primeiro-ministro, ele pediu leis delegadas, e o Congresso deu.
Ou seja, está autorizado a tomar toda a decisão que quiser durante um período X para atender a tais objetivos. E o Pedro Oswaldo pediu esses artigos para o Lacerda. Aliás, olha, deu um trabalho danado conseguir esses artigos, porque eu fui lá na Biblioteca Municipal, no tempo que tinha microficha lá, mas não achei nem a porrete. Daí eles digitalizaram e eu consegui achar os artigos lá. E, tempos depois, o Lacerda vai visitar o Jânio, porque ele estava com um pepino com uma fundação dirigida pelo filho dele, o Sérgio. Ele tinha recebido uma contribuição do Jogo do Bicho. E a oposição estava querendo acabar com ele lá. Então, ele vai conversar com o Jânio para pedir a ajuda do Jânio. E chega em Brasília, deixa a mala num determinado lugar lá. Eu sei que ocorreu um mal-entendido qualquer, e ele achou que o Jânio estava colocando ele para fora, que não ia hospedar ele. Então, ele volta para o Rio no mesmo dia e começa a campanha com o Jânio, dizendo que ele queria dar um golpe e invocando essa conversa com o Pedroso Dorta. Daí eu conversei, acho que foi o José Luiz Magalhães Lins, que tinha... O Jânio, o que ele planeja? Ele planeja, quando o Jango está na China, ele planeja uma renúncia, e a ideia dele é que ele voltaria nos braços do povo para conseguir se impor sobre o Congresso. Naquela altura, ele estava pirado. Eu peguei um bom depoimento do Galvez. No começo do governo Jânio, ele ia em cada capital, foi em várias capitais, e com um livro que o Galvez levava, que era o orçamento. Daí chegava para o governador, no auditório grande, o que você quer? Eu quero tal coisa. Quanto que vai custar? X. Então, você vai tirar aqui, qual que é a despesa que você vai tirar aqui para isso poder entrar no lugar. Começou assim. Com o tempo, ele degringolou, e você tinha um fundo do arroz, que era um dinheiro, num acordo com os Estados Unidos, que os Estados Unidos pagava por um diferencial de preço, um negócio qualquer assim. E daí ele começou a distribuir a toda a direita. Pirou mesmo, pirou na maionese. E, segundo o José Luiz Magalhães Lins, os 3 ministros militares ofereceram para o Jânio apoio se ele quisesse dar um golpe. E o Jânio, com a autossuficiência dele, abriu mão, porque ele disse que ele ia sair para uma viagem e voltaria nos braços do povo. Só que quando chegou em Santos, não tinha mais povo. Todo aquele carnaval que ele fez, que é muito menor que o carnaval do Bolsonaro, né? Briga de galo, contra Miss desfilar de maiô, aquilo, no lugar de popularidade, deu uma sensação de que tinha um presidente que não pensava grande. Né? Então, essa história do Jânio... Tem o Jango, ele fala... Tem um capítulo interessante sobre o Jango também, porque, quando o Jango desce em Porto Alegre, os militares não queriam que ele assumisse. Então, a condição era ter alguém que fosse o avalista aí do mercado. E o Brizola vira para... Isso é conseguido nos livros do Flávio Tavares. O Brizola fala, precisamos de alguém que tenha contato com a Wall Street e que não seja um entreguista. Daí falaram, Walter Moreira Salles. Daí ele vai de noite para Porto Alegre, estava sitiada Porto Alegre, com Brizola comandando a resistência. Ele vai no avião da Varig fazendo uma baita peripécia para contornar o bloqueio que a aeronáutica tinha imposto lá. Né? Daí chega, acerta com o Tancredo, fazer parte lá do gabinete parlamentarista, e daí, tudo certo, ele vai para Buenos Aires para poder voltar clandestinamente para o Brasil. E ele fala, não tinha nenhuma experiência nesse tipo de operação, e vira para o Brizola, mas eu não tenho documento, não tem nada. Pode deixar que a gente tire uma carteira de identidade falsa para você. Estou sem dinheiro. Não, o Jânio está vindo lá da China, ele tem $200, te empresto. Ele pega um avião, vai para Buenos Aires e volta. E, quando chega em São Paulo, tudo escondido, disfarçado, lá o sujeito lá da alfândega fala, doutor Walter Moreira Salles, mas como é que você sabe? Já está em todos os jornais, que é o novo ministro da Fazenda. Então, já está... Ele fica como ministro da Fazenda do Jango e descreve todo aquele embate que ocorreu entre os janguistas. Aí, porque, naquela altura, a conspiração já estava a pleno vapor. Você tinha 2 grandes personalidades que queriam reconstituir... Vale muito. No Brasil, ele se repete, sempre na tragédia. Né? Você tinha o Santiago Dantas e o Afonso Arinos querendo reconstruir o Centro Democrático. E o Jango ficava entre a Cruz e a Caldeirinha. Ele falava, se eu for tentar entrar aqui, fortalecer o Centro Democrático, se eles me deixarem na mão, eu perco minha base. E o Brizola puxando para o outro lado.
Então, o Jango ficou nesse impasse. Daí acaba o parlamentarismo. Tinha algumas informações, por exemplo, o gabinete do Tancredo cai. Por que caiu o gabinete do Tancredo? Porque o parlamentarismo que foi implementado, a exemplo desse presidencialismo que o Supremo transformou em parlamentarismo, ele não previa coisas típicas do parlamentarismo, ou seja, quem faz parte do gabinete, ele não precisa se licenciar para se candidatar à reeleição. Então, todo o pessoal do gabinete de Tancredo teve que pedir demissão para poder se candidatar de novo, né? E eles insistem para o Dr. Walter continuar. Ele continua para garantir um acordo que ele tinha feito com o Banco Europeu, lá, que o Giscard d'Estaing era o presidente. E com a condição, tinha uma lei, tinha uma condição que o Jango ia vetar uma proposta de não pagamento, uma coisa assim. Ele vai para Paris e lá o Giscard d'Estaing tira um sarro dele, né? Porque, enquanto ele ia para Paris, o Congresso aprovou a tal lei e o Jango não vetou, né? Então, ele volta, pede demissão e tem os problemas que ele enfrenta em 64, né? Quase foi cassado. E é interessante. A primeira leva, o Castelo fez um levantamento e o Castelo... O Brasil era pequeno mesmo, né? O Castelo foi casado, viúvo, da dona Argentina, que era irmã ou prima da sogra do Dr. Walter, da mãe da Elisinha. Mas daí levanta, não tinha nada contra ele, e ele permanece. Daí, quando entra o Costa Silva tinha uma mágoa dele por conta do tal do almoço no Horto Florestal, que o almoço se estendeu muito tempo e o Costa Silva ficou esperando numa sala ao lado e não perdoou o Dr. Walter por isso. Então, ele chama o Delfim para conversar sobre, porque ele queria caçar o Dr. Walter. E o Delfim pega o Galveias e desce lá para Petrópolis. E fala para o Galvez, faz uma defesa aí do Walter também, mostra a importância dele na negociação da dívida. Mas não precisou, né? Porque o Costa Silva chegou para o Delfim e falou: Delfim, se a gente caçar o Walter, o que pode acontecer? E o Delfim fala: presidente, não acontece muita coisa, não. Por exemplo, nós vamos nos dispor com todo o sistema bancário europeu e americano. Também com todas as redes de televisão americana, porque ele é amigo lá de todo mundo. Também com o New York Times, o Washington Post e com o Figaro. Mas, fora isso, não vai ter. Daí o Costa Silva desistiu, não caçou. Né? Naquela época, as ligações com o Rockefeller, já tinha negócios com o Rockefeller aqui no Brasil. Né? Essas relações dele com o Rockefeller vêm... O pai exportava através da American Coffee. A American Coffee era do Rockefeller. E o presidente da American Coffee era um norueguês... agora deu um branco aqui. Aliás, era de uma família que foi norueguesa, que foi a primeira importadora de café do Brasil. E fazia parte daquele círculo mais estreito lá do Rockefeller. Então, quando ele vai para Nova York a primeira vez, ele é apresentado aos Rockefeller por esse presidente aí da American Coffee e por um outro comprador de café que tinha ligações com o Rockefeller. Então, ali ele tem o primeiro contato. Ele faz um estágio nos bancos americanos também, ainda muito novo lá, fica amigo de toda uma geração que futuramente ia dirigir o sistema bancário americano. E daí você tem relações estreitas com o Nelson Rockefeller e com o David Rockefeller. Quando ele compra a fazenda Botoquena, eles ficam sócios. No depoimento que ele me deu, ele falou: pois eu sempre tive muita preocupação com a imagem, não avancei mais, podia ter sido sócio deles e mais coisas, mas diziam que eu era teste de ferro, não quis avançar muito mais nisso. Né? Mas tinha uma relação. O Rockefeller ele tem um capítulo interessante lá sobre ele. Sabe? O Rockefeller ele tinha uma vocação de Estado. E ele, quando casou, ele foi para a Índia e tudo, e viu o que era a colonização britânica lá, e voltou escandalizado. E ele era um sujeito que, lá, nos anos 30, quando vem o New Deal, ele é o primeiro sujeito que apoia o New Deal. Então, ele faz acordos lá com os funcionários lá do Rockefeller Center. Ele foi, e ele tinha muito interesse na América Latina. Ele achava que a segunda etapa do New Deal seria ajudar no desenvolvimento da América Latina. Então, ele negocia com o pai e consegue ficar com as ações da ESSO na Venezuela.
E ele chega na Venezuela, a elite venezuelana já era um caos, né? Ele chega lá, todo aquele problema de tratar mal os empregados, de não ter desenvolvimento, ele vai lá e dá um... E o sonho, e o negócio dele com o Brasil, ele fala, o Brasil vai ser uma grande potência quando tiver uma classe média estabilizada que consiga superar aí o atraso político do jogo político. Isso é mais fácil. Só daqui a 100 anos, 200, 500 anos. Né? E daí ele vem para cá, ele monta um fundo de investimento aqui, o BIB, e monta uma empresa para vender máquinas e equipamentos, e ele traz aqui a parte de desenvolvimento científico e tecnológico. Você pega todos os setores em que o Brasil avançou, todos eles tinham a mão do Rockefeller. Você pega energia nuclear. O Dami, que era um grande, Marcelo Dami, um físico que foi nos Estados Unidos, estudou com o apoio da Fundação Rockefeller. A FAPESP, todo o sistema de avaliação da FAPESP veio da Fundação Rockefeller. A biotecnologia, ele vai conversar com o pessoal da USP e o sujeito ele diz, olha, tem uma nova ciência que está surgindo lá nos Estados Unidos, você precisa ir para lá. Ah, não posso, que eu dou aula. Então, vou trazer, e trouxe um russo, que, na época, era considerado o sucessor do Darwin, assim como referencial. Então, e a parte agrícola, aí, né? O milho híbrido, tudo. O Juscelino, ele dá um baita apoio para o Juscelino aqui, porque ele achava que o Juscelino era um empreendedor. E a agricultura, Embrapa e tudo, tem a mão do Rockefeller. Né? Então, e tem os defeitos também, que é o rodoviarismo, aí, que é ele que traz. Né? Ele ajuda o plano diretor lá de São Paulo e transforma São Paulo numa cidade rodoviária. E aqui, no caso desse rodoviarismo brasileiro, que acaba com as ferrovias e tudo, foi uma lei que foi desenvolvida por um ex-prefeito de Poços, o Assis Figueiredo, que depois passa pelo DIP, conhece o Rockefeller lá por conta daquela missão que veio de Hollywood para cá, e no BNDES, ele, junto com o Zé Luiz Bulhões Pedreira, ele faz aquele imposto único sobre lubrificantes e tudo, que traz investimento para o rodoviarismo. Né? O Dr. Walter, na época, ele compra a Sotrec, que era a maior revendedora Caterpillar aqui, ganha muito dinheiro também com o rodoviarismo. Né? Então, você tem vários insights que ele vai contando aí sobre esses bastidores do desenvolvimento brasileiro. Né? A CBMM é um exemplo disso, né? Porque, na verdade, a primeira iniciativa do Rockefeller era tentar descobrir o urânio, né? E aqui não deu certo e ainda assim ele insistiu, né? A CBMM Morro Velho, você tinha o Fernando... Hã? Qual? Fernando Melo Viana, filho de um governador aqui, que era muito ligado ao Juscelino. E foi central para a candidatura do Juscelino à presidência. Eu conversei com um ex-gerente dele lá, não, esse foi o Horácio Carvalho também, mas o Melo Viana ele ajudou a fazer o meio-campo com o Arthur Bernardes aqui, que o Juscelino tinha medo de sair daqui e ser engolido pelo Arthur Bernardes. E ele ganha Morro Velho, e a mina de Morro Velho, e chama o Dr. Walter para sócio. O Dr. Walter não quis, porque você tinha um passivo trabalhista muito grande. E daí eu conversei, não sei se foi o filho do Lucas Lopes, que contou como que eles resolveram o passivo. Era o Melo Viana e tinha um outro sócio dele também. Quem é que era o marido daquela dupla que matou a amante do cara? Que foi um crime famoso aí dos anos 60. Não. Não, aqui em Minas, as irmãs. E o marido era... era o Fernando mesmo. Eram dois primos lá. E daí você tinha um baita passivo trabalhista em Morro Velho. E daí o que eles fizeram? Nossa Senhora! Eles montaram uma fábrica de doce, transferiram todos os funcionários da Morro Velho, isso antes do Dr. Walter chegar, para a fábrica de doce e faliram a fábrica de doce. E daí o Dr. Walter chega, ele vê Morro Velho. A ideia de Morro Velho era aproveitar a parte siderúrgica e fazer uma parte imobiliária lá. Daí ele começa a investir, o ouro começa a aumentar de preço, e no caso da CBMM, que era também do Fernando Vieira de Mello, eles não sabiam, não tinha muita aplicação ao nióbio. Daí ele recebe a dica, acho que é o Baby Bocaiúva Cunha,
que era cônsul lá em Nova York, que fala para ele, fala, olha, tem um chinês aqui, o Cassi Lee, um sino-americano, que ele está desenvolvendo aplicações para terras raras, para o nióbio. E daí ele traz esse chinês, fica sócio da CBMM, depois se descobre que o chinês era... Atrás dele tinha um grupo americano forte lá, e daí vão desenvolvendo a CBMM até que como é que chama meu amigo lá, que foi presidente, o que transformou a CBMM no... Ai, meu Deus. Hã? Não. Mas estou cansado. Eu falo que não posso ser acusado de Alzheimer, porque desde criança eu tinha esse problema de esquecimento. Viu? Mas ele consegue pegar o controle dos americanos. E tem um episódio muito interessante que, inicialmente, você tinha um pouco de urânio no nióbio. E o Conselho Nacional de Energia Nuclear exigia que o urânio ficasse com eles. E tornava impraticável economicamente você tirar o urânio. Eu acho que é o José Luiz Bulhões Pedreira que bola o modelo. Falou, não, calcula quanto é a quantidade de urânio aqui, compra o urânio no mercado internacional e entrega para o CNEI. Né? E daí, num certo momento, começou a campanha contra o nióbio, e daí o Dario de Almeida Magalhães vem aqui nos jornais de Minas e até faz um enfrentamento aí corajoso aí contra o Costa Silva e outros. Né? Então, e o nióbio, no fim, de todas as empresas dele, a CBMM virou a galinha dos ovos de ouro, porque as outras... Ele entrou em muitas outras, né? Ele entrou na Aracruz, na parte de celulose, né? A Petroquímica União, que foi um feito, né? Montou uma petroquímica captando no mercado de ações. Um grande feito, como ele já tinha feito com a refinaria lá atrás. Né? E nos anos 70 ele passa a vender tudo isso. E daí entra a intuição, né? Ele vendeu Morro Velho quando estava no auge o preço do ouro. Vendeu a participação dele na Aracruz quando o preço da celulose estava no auge. Né? Eu falei, mas o que é isso? Tinha estudos? Ele falou, não, eu estava com um problema cardíaco, já tinha feito uma operação nos Estados Unidos, acharam que precisava reduzir o endividamento. Era muito supersticioso. Ele tinha um caderninho que falava qual dia que ele podia fechar negócio. Se não batesse com o caderninho brincando, dele, supersticioso? Assim. Ele tinha uma secretária, a dona Lígia Lacerda, que era uma figuraça. E ele achava que a dona Lígia dava certo, dava sorte. Então, mesmo depois que ela foi trabalhar com o Tancredo, com o Santiago lá, cada vez que ele ia fechar um negócio, ele chamava a dona Lígia lá para... Ele tinha pavor de roupa marrom e de lugar que homenageasse suicidas. Então, o aeroporto Santos Dumont, ele tinha pânico. E a Vieira Souto, a mesma coisa. Um dia, o filho tinha uma namorada na Vieira Souto, leva ele para conhecer lá a família da namorada. Ele foi tão nervoso que, quando chegou, entrou na casa lá da família, ele estava sangrando o dedo. O que foi que aconteceu? Ele foi bater na madeira e tinha um preguinho lá. E... Era muito supersticioso, sabe? Era muito supersticioso, você já pode gozar. E uma parte interessante é que, sendo o mais internacional dos brasileiros, ele tinha um verdadeiro fascínio pela cultura caipira. Gostava de contar casos, né? Gostava de contar causos. Até foi gozado que ele contava muitos causos lá de personagens do Rio. Até falava, doutor Walter, quando a gente for lançar o livro, a gente vai ter que simular um rompimento entre nós para poder publicar tudo aí. Né? Não, tinha muitos causos lá. Bom, alguns casos, acho que esses eu contei lá, mas quando eu pergunto, ele teve um caos longo com a Lili Carvalho, que era a mulher do Horácio Carvalho. Né? Daí eu perguntei, doutor Walter, mas o senhor conheceu a Lili através do Horácio e o Horácio através da Lili? Ele falou, não, eu conheci o Horácio através da Lili. Mas fiquei tão amigo dele que acabei o relacionamento de 10 anos com ela. Falei, levou 10 anos para terminar o relacionamento. Né? Essa vida social do Rio ali era muito interessante também. Né? Você tratou no livro a questão do suicídio. Do? Suicídio. Essa foi uma das partes aí delicadas aí, né, que eu levantei. Ela tinha um problema que não foi diagnosticado. Na época, você não tinha diagnóstico, né, para a doença dela, né, da dona Elisinha lá.
E ela começa a manifestar isso antes do suicídio. Tem alguns episódios que eu tirei porque não... Quando ele resolve casar com a terceira esposa lá, daí piora mais, né? Piora. E ali tem um capítulo bonito mostrando aquela... Como é que chama aquele filme que os dois se matam lá? O Jack Nicholson e a Guerra dos... Os dois eram apaixonados um pelo outro, mas não... Ele levou 2 anos para poder falar da Elisinha. Né? Ele falou, Walter, não dá para escrever um livro sem falar da Elisinha. Né? Ele falou, não estou preparado, não estou preparado. Até que um dia ele daí soltou. Né? Daí contou toda a admiração que tinha por ela. Ela foi essencial a partir dos anos 60, que ele queria parar e ela, que nem um bólido, aí levando ele para todo lado, se transformou. A rede de relações dela, ela pelo telefone falava com a Nancy Reagan. Ela tinha uma rede de relações e não era uma mulher fútil. Né? Essa questão social, tudo, ela se via como se fosse preparando a dinastia, os filhos, e preparando o ambiente para os negócios. Eu falava que nem o Itamaraty. As recepções são espaços para você ter relações. Então, ela teve um papel muito relevante, mas eu perguntei um dia para ele por que não voltava. Ele falou, não tenho saúde para... Ele dava motivos, né? E quando ela entrava em parafuso, daí repetia. E eu consegui falar com a melhor amiga dela, que estava esperando ela para o Natal, quando houve suicídio. Né? Você conseguiu, assim, mentalmente, com essas informações que você recebeu, reconstituir 1, 2 horas e o momento do suicídio? Não, ela estava já... Você tinha algumas cenas lá, ela foi com a sobrinha para Nova York e estava com medo de ficar pobre, aqueles pânicos. Mas ela, nos últimos tempos, ela estava muito... Ela ficava arriada na cama, não levantava. E ela tinha marcado com essa amiga, que era Josefine... Está no livro lá. Isso foi um depoimento que eu peguei na última safra. Aí. Ela tinha e essa amiga dizia, a gente percebia quando ela estava no telefone com o Walter, porque a respiração dela era outra. Era apaixonada perdidamente por ele, mas de quando separou, as sobrinhas falavam, poxa, mas você conhece tanta gente? Falava, sem o sobrenome Moreira Salles eu não sou nada. Ela tinha se dado uma função. Inclusive, aquele Santiago, que depois o João fez um documentário sobre ele, eu conheci o Santiago quando ele já estava, o João me levou lá para conhecer, ele já estava na cama. Ele criou essa fantasia que eram os novos Médici, que tinham reencarnado, então ela tinha que preparar os filhos. E ela preparou os filhos de uma forma muito rigorosa, né? Muito rigorosa mesmo, e passou para ele aqueles valores de mãe mineira mesmo, sabe? Contra o deslumbramento. Se ela fosse em alguma recepção, convidasse alguém, o sujeito pegasse o vinho para ficar cheirando e fazendo bochecho, aí ela não voltava mais lá. Né? Ensinava os filhos a não ser sócio da Light. Né? A aula de história, ela pegou o professor de história, levou os filhos, foi para a Grécia para aprender em loco. Né? Era uma pessoa muito interessante. E, no começo, quando ele... Eu peguei um sujeito também, era muito interessante, já, parece que foi a pessoa que ela namorou antes de conhecer o Dr. Walter, que era filho de um uruguaio, Fasanello, que tinha uma loteria, que competia com a Loteria Federal. E era um playboy que andava de Jaguar e tudo. Aí tinha namorado a Carmen Marinque Veiga, a futura Carmen Marinque Veiga antes, namorou a Elisinha e nossa, aprontava coisas, né? Ela gostava muito de pão fresco, então ele chegava toda manhã, levava 4 sacos de pães lá, e o pai dela ficava indignado com... E daí foi um depoimento muito interessante também, um cara muito sensível, ele tinha construía móveis lá, morreu logo depois, né? Que me traçou muito o perfil dela e da família, né? Uma moça brilhante desde cedo, o pai muito severo, muito... E ela tem um paralelo interessante com a Danusa Leão. Ambas frequentavam lá o Copacabana, o Country Club,
os rapazes ficavam todos malucos lá, depois foram debutantes, aquele período que debutante, a Rádio Marinho Veiga transmitia o baile da debutante, o Brasil inteiro ouvia, né? E uma casou com Samuel Weiner e a outra com Walter Moreira Salles, né? E ela, nos Estados Unidos, a embaixada dele com o Juscelino foi um feito fantástico, né? A embaixada, segundo o depoimento do Israel Clabin e outros que frequentavam na época, ela se rivalizava com a Casa Branca na atração de artistas, intelectuais, progressistas, sabe? Então, ela marcou época, efetivamente, lá. A única que se rivalizou depois foi a esposa aqui do Paulo, do Flecha de Lima. Aquela também foi muito... Mas a Elisinha foi... Uma vez teve um evento, eu já estava separada, e alguém perguntou para o Figueiredo, e pergunta para o Reagan lá, mas quem pode melhorar as relações nossas? E a Nancy Reagan fala com a Elisinha. Mas é uma história trágica de amor impossível, né? Então, ela é um personagem que merecia realmente uma história à parte lá. E ele deu muita moleza também, né? Ele falava, eu dei motivo para as minhas esposas se separarem, eu nunca tomei a iniciativa, elas tomavam, depois elas queriam voltar e eu não voltava. Mas ela foi efetivamente a grande companheira dele, né? A Lucia depois... A Lucia foi... Os amigos falavam muito bem da última, né, a Lucia, né, que foi uma companheira muito solidária com ele, na fase já da velhice dele, né, mas não tinha o brilho da Elisinha, né. Como é que os filhos do Walter colaboraram com você na pesquisa? Naquela fase de 2002, 2006, eu entrevistei... Nós tivemos um jantar com todos os filhos, aí falando da casa, né? A casa era uma entidade, que hoje virou a sede do Instituto, né? E a casa ele construiu para mostrar que o Brasil podia receber no mesmo nível que outros países, né? Então, não era uma casa para morar, era uma casa para receber. Isso marcou muito. E eles eram filhos de duas personalidades que tinham uma vida pública. Então, respeitavam muito o pai, não sabiam direito o que o pai fazia, respeitavam muito lá, mas não tinham convivência, né? Eles falavam, você vê essa casa enorme aqui, salão daqui, piscina, arquitetura e tudo, mas tinha 3 quartos. Então, não era uma casa para morar. E daí entra uma figura que era a empregada deles, que era uma gaúcha semi-analfabeta, aí, que traz os meninos para a terra, né? Apresenta as pessoas, eles passam a se encantar com a diversidade do país. Por isso que deu 2 grandes cineastas lá, né? Com a diversidade do país, e passam por exemplo, o Valtinho... Não, daí é interessante, né, as famílias... O Valtinho vai morar com um irmão... Não. O Valtinho vai morar um período com um irmão da Elisinha, que era iniciado em candomblé. Daí ele descobre as religiões afro, né? Mas, digamos, esse mundo humano mesmo, essa riqueza de pessoas, eles conhecem através da empregada. E só mais à frente, quando o doutor Walter se aposenta, que daí começa a se aproximar deles. Não é se aproximar, o doutor Walter ele tinha essa carência, adorava os filhos, mas a vida profissional impedia essa convivência, né? Então, ele passa a conviver depois que se aposenta. Eles leram o original, dividiu com você o texto, como é que foi? Quem? Os filhos. Não, na reta final, eu passei o copião em consideração do Dr. Walter e ao nível intelectual deles. O João fez uma leitura muito interessante aí de editor mesmo. Foi uma leitura... O Pedro tinha algumas ressalvas lá. Quando eu passei para o Pedro, ele falou, mas então vai ser uma biografia autorizada? Eu falei, não. Eu vou passar para vocês lerem, o que tiver de correção factual eu faço. E eu queria muito que eles lessem, porque, principalmente o episódio da mãe. Você tem várias maneiras de contar uma história. Você pode contar a mesma história, e eles... Eu falei, não vou fazer algo que choque, principalmente em relação à questão da mãe, né? Ele fez outras observações sobre outros pontos lá, que eu não acatei também, né? Então, não tem um endosso oficial deles, principalmente por conta de alguns episódios lá com o Roberto Marinho, que
O Dr. Walter tenta comprar a Rede Globo, lá atrás, né, da Time Life. Roberto Marinho tinha passado a perna nele num episódio lá do Parque Lage. São aquelas coisas que têm a suscetibilidade das famílias do Rio lá. Então, ficou bem caracterizado assim, o fato, essa não participação, o fato que não é uma biografia autorizada. Mas eles foram, principalmente o Fernando, ajudou muito o Fernando ajudou muito para entender parte dos negócios que ele participou, né? Mas os outros filhos muito para entender o que era essa saga familiar, né? Essa solidão do filho do bilionário, né? Como é que era a relação dele com o Chateaubriand? Muito amigo. Chateaubriand apoiou muito desde o começo a indicação dele para as embaixadas. Ele comprou essa parte não entrou no livro, né? Mas as principais obras do MASP, ele que comprou. E o Chateaubriand era uma figura, né? Um dia ele já era embaixador lá, o Chateaubriand era embaixador na Inglaterra, já estava muito doente, e convida o Dr. Walter para fazer uma visita lá, e ele vai achando que vai encontrar lá um jeito caído e tudo. Ele tinha feito uma festa de aniversário para o Dr. Walter. E estava todo mundo relevante de Londres lá, sem ter a menor ideia quem que era o Dr. Walter. Assim. E daí ele pega ele dá uma comenda para o Dr. Walter, aquelas coisas malucas dele, fala, essa comenda a gente dá do índio, não sei das quantas lá. E o grande desafio dele era colocar goiabada cascão na culinária inglesa. Então, era uma figura... E tem uma cena dele também, os causos que o Dr. Walter contava, né? Um dos causos é muito interessante, pega lá o sul de Minas, lá que tinha a Fazenda da Pedra, que era do Oliveira Dias, um fazendeiro lá. E ele era senador da República e o Arthur Bernardes queria que ele passasse o lugar para o filho dele próprio. Ele não quis e rompeu com o Arthur Bernardes e decretou a República da Fazenda da Pedra. A primeira coisa que ele fez foi expulsar o coletor de impostos lá. Daí o Arthur Bernardes mandou uma brigada da polícia lá, e ele, quando viu lá, aí mudou a divisa lá, de um município para o outro lá, e decretou intervenção na República da Fazenda da Pedra. Daí ele pega o dinheiro, rapela lá e foge para São Paulo, compra um terreno, onde depois virou o aeroporto de Congonhas, e se manda até acalmar a situação. Quando o aeroporto de Congonhas é inaugurado, o Dr. Walter conta um caos. Tinha um sujeito muito interessante, chamado Otávio Guilherme, era um jornalista. Esse sujeito é uma história fantástica. E, por coincidência, a minha primeira esposa, o tio dela foi trabalhar com ele, que ele foi dirigir o Olímpio Guilherme, foi dirigir o Observador Econômico, que era uma revista de economia no Rio, em que o Lacerda começou a trabalhar. E era um galã, rapaz. Foi o primeiro namorado da Pagu. Depois, nos anos 30, a Fox fez uma tramóia aí, mas era um concurso para tentar pegar o Rodolfo Valentino brasileiro, e ele se classificou, vai para os Estados Unidos. Daí ele fez um documentário sobre a crise de 29 lá, daí foi expulso de lá, porque não podia... Era um cara muito interessante. E ele roubou uma mulher do Chateaubriand. E ele tinha uma dentição, disse que a dentição era a coisa mais ambicionada do Brasil. E o Chateaubriand, no meio do angu, dá um tiro nele. O Dr. Walter falou, e ele era tão protegido aí, ele protegia tanto os dentes dele, que ele abriu a boca, a bala passou por ele. Que é caos mineiro isso aqui, né? É caos mineiro mesmo. Recentemente saiu, eu conheci a filha do Olímpio Guilherme, que um rapaz lá de Bragança escreveu a biografia dele, era ligado aos Matarazos, mas é um personagem muito interessante também. Mas esse negócio de preservar a dentição, abrir a boca e a bala passar, é caos mineiro. Daí, esse negócio do caos mineiro, isso é o João que me conta. Ele vai num restaurante em Nova York, daqueles restaurantes exclusivos, aí chega, o restaurante está cheio, mas o maître dá um jeito de arrumar. Daí o maître chega e começa a falar aquele monte de prato sofisticado. E ele ouve pacientemente, escolhe um dos pratos, quando o maître sai, ele dá um suspiro profundo e vira para o filho e fala, mas o que eu adoro mesmo é arroz, feijão e pastéis. Não, essas observações dele, e ele tinha aquela ironia, ele adorava o caipira, ele falava, o caipira é o sujeito que, a partir do seu canto, ele conhece o mundo, né? E
Então, os causos dele, a maneira como ele espicaçava quem aprontava com ele, era muito interessante. Um dia, o Marcílio Marques Moreira, que trabalhou no banco e tudo, ele conheceu na embaixada lá. O Marcílio virou ministro da Fazenda do Collor. E daí o doutor Walter fez um almoço lá e ele deu um cano. Daí o doutor Walter me conta a história. Pois é, o Marcílio ligou para mim e falou: Walter, estamos fazendo a mesma carreira, né? Fomos embaixador em Washington e agora somos ministros da Fazenda, né? Isso, Marcílio, agora só falta você fazer um banco, né? Mas a melhor dele foi a primeira rodada que ele fez com o Homero, que era esse amigo dele, foi lá em Botelhos. O Homero tinha uma fazenda lá, depois os Marinho compraram. E eu, louco para ouvir as histórias de Poços, né? E tinha uma figura fantástica, que eu sempre admirei lá. Quando eu estava no Jornal da Tarde, em 80, ela morreu, pedi para fazer um perfil dela, que é a Dalgisa Neri, que foi casada com o Ismael Neri, que era um pintor, tudo, e era a musa da geração dos anos 40, ela, Cecília Meirelles, né? O Ismael Neri morreu e ela casou com um troglodita, que era aquele cara do DIP. O cara do DIP, casou com o cara do DIP lá. E o pessoal de Poços dizia que ela era muito sapeca, que ela ia na Fonte dos Amores lá e fazia grandes farras lá. E daí, no meio da conversa, falou: doutor Walter, e a Dalgisa Neri? Nós estamos falando em 91, 92. Ela não gostava de mim, ela escrevia contra mim lá numa coluna que ela tinha na Última Hora. Daí o Homero vira para ele e fala: Walter, esqueci de te falar. O que foi, Homero? Em 54, teve um jantar na casa do presidente da Alcoa, lá no Rio, e ela estava lá, e ela bebeu um pouquinho, e veio falar comigo, ela era apaixonada por você. Homero, só agora que você me fala isso. Eita vida, viu? Mas esse era o personagem lá. Um momento que foi o mais comovente, digamos assim, ele tinha uma diferença com a mãe, né? Ele, até os 5 anos, foi criado em Pouso Alegre, e quando a família vai para Poços, ele vai para Poços, tinha medo do escuro, a mãe já tinha 3, 4 filhos, e achava que não dava atenção. E um dia, no final de tarde, lá, a gente estava esticando o almoço, lá, eu falei: pô, doutor Walter, o senhor fala do seu avô, do seu pai, do seu tio, e não fala da sua mãe, né? E, de repente, eu vejo na minha frente um órfão de 80 e tantos anos. Ele virou para mim e falou: pô, você me falou uma vez que a maior perda que uma pessoa pode ter é perder o filho. Eu digo que é perder os pais. Mas, quando eles morrem, a gente está na idade adulta, fazendo muitas coisas, a gente não dá conta da perda, porque eles eram a proteção. Daí, quando as nuvens estão chegando, que a gente começa a dar conta. Então, eu vi um órfão de 80 e tantos anos, né? E o último momento dele foi... Ele juntou a família inteira, lá na chácara que eles tinham em Petrópolis. Foi tanta gente, neto e tudo, que uma parte teve que ficar em hotéis, né? Daí se divertiu com todo mundo, ficou na piscina com os netos, chamou o Pedro explicar a compra do Banco Nacional e tudo, e morreu tranquilamente no meio da família. O que eles não sabiam, que eu contei para eles depois, eu tive uma conversa com o Zé Luiz Bulhões Pedreira, e o doutor Walter, todo ano, ele ia fazer exames cardíacos, lá, cardiológicos, em Cleveland. E ele voltou aquele ano, teve um jantar com o Zé Luiz, onde se queixou muito da solidão, que os principais amigos, os amigos mais antigos tinham morrido e tudo, estava muito solitário e tudo, e disse que estava condenado. Ele falou: eu estou vindo de lá, meu pulmão já não está conseguindo tirar a água, aí, então, eu estou condenado. Então, ele planejou aquele final de semana com a família inteira, no Carnaval, e morreu cercado dos netos, dos filhos, né? Tranquilamente. Era bem interessante esse planejamento da morte também, né? Eita! Isso, gente. Alguma pergunta? A gente já pode passar para os autógrafos. Você pode falar, Zé. Deixa eu só pegar um microfone. Espera aí, Zé. O Daniel vai te dar o microfone. Toda essa narrativa tão substantiva que você nos apresenta, objetiva, tá, mostra uma coisa fantástica: o desprezo das classes dominantes brasileiras pelo povo. O povo não entra nessa história.
O povo não entra. Nós estamos falando de uma classe dominante que tinha projeto de país, claro, que hoje não tem mais. O povo não aparece. E esse anonimato marca a história brasileira. Não é isso? E quando aparece via Jânio Quadros, via Collor, e agora, né, dessa fantasmagoria que nós estamos tendo aí, de Bolsonaro. Então, até que, Zé Maria, se você pegar os projetos que você tinha antes, tanto os de mercado quanto os desenvolvimentistas, era em cima, não tinha povo, você tinha mão de obra barata, né? E toda essa visão, esse projeto de país era em relação ao desenvolvimento. Você não tinha a ideia da inclusão, a ideia da... Agora, ele tem alguns discursos nos anos 80 em que ele chamava muita atenção para a questão da pobreza e a questão do meio ambiente. Uma homenagem que a FEBRABAN faz para ele. Mas, realmente, o povo... Não... E se pegar o que era a elite brasileira, eu entrevistei mais um mineiro, Zé Mauro, que ele foi cronista social durante um ano, 2, lá, era tão ferino que tiraram ele de lá. E ele lançou um livro, que era o Café Society, pegando quem eram as famílias que dominavam o país na época. Eram 50 famílias. 50 famílias. Gonçalves. Figuraça. Então, você tinha algumas famílias do Nordeste que vinham lá, mas era um país desse tamaninho. Desse tamaninho. Então... Você tocou no assunto do Collor. Ele tinha negócios com o Arnon de Mello também, né? O Arnon, eles foram sócios. O Arnon aparece, fica amigo deles lá em Poços de Caldas ainda. Aliás, tem um capítulo do livro que eu falo de um dos encontros de Poços lá, com os governadores, em que o Getúlio consolida a ideia do golpe do Estado Novo, né? E o Arnon fez um baita de uma reportagem lá para o jornal. Era um cara muito arrogante, dá para entender aquele comportamento do Collor também, né? E, segundo o Dr. Walter, ele tinha um pânico, ele era extremamente medroso fisicamente. Tinha medo de cavalo, tinha medo... No período que ele foi governador, ele colocava o irmão para dormir no quarto dele. O irmão era muito parecido com ele. Então, o irmão servia de despiste lá, se tivesse... Dá para entender um pouco o comportamento do Collor nisso aí, aquele negócio do saco roxo e tudo. E daí o pai, eles viram sócios de empreendimentos imobiliários lá, junto com o Roberto Marinho, no Parque Lage. E o Roberto Marinho briga com o Lacerda, governador, ele tomba o Parque Lage. Quando entra o Chagas Freitas, o Roberto Marinho consegue com o Chagas Freitas para destombar o Parque Lage, mas não informa nada do Dr. Walter. Chega para o Dr. Walter e fala: olha, eu estou com dinheiro sobrando, você não quer me vender a sua parte do Parque Lage? Então, aquilo... E tem um personagem muito interessante, 2 personagens que eu conversei muito, não consegui conversar a última vez, porque tinha perdido um filho, ficou muito abalado. Um é o Zé Luiz de Magalhães Lins, que foi presidente do Banco Nacional, ele que organizou a campanha da volta do presidencialismo. Ele era uma fonte fantástica, né? A segunda vez que eu tentei falar com ele perdeu um filho, aí ficou deprimido. E o outro é o Jorge Serpa, o lendário Jorge Serpa, que era um lobista muito fantasioso também, né? E é interessante como que a repressão na época, lá, você que sofreu isso na pele, é muito parecido com que, antes da queda do Jango, você já tinha o arbítrio policial, além dos inquéritos policiais militares, o arbítrio policial campeando. No Rio, eles prenderam um sujeito, Santivales, que era um colombiano que trabalhou primeiro com importação de petróleo, depois com projetos imobiliários lá. Prenderam e jogaram numa delegacia, pelado na cela lá, porque ele queria comprar um jornal para apoiar o Brizola e o Jango. Jogaram numa cela lá, porque ele não era brasileiro nato, uma besteira qualquer assim, né? E o Serpa, ele se envolve num rolo com a Mannesmann. Ele vira diretor financeiro da Mannesmann, se envolve num rolo, tem um inquérito contra ele, e ele tinha... O Serpa era muito garganta. E, num certo momento, o Dr. Walter pensou em montar uma operação para tentar salvar a siderúrgica do Ricardo Jafé, trazer capitais franceses aí. Depois, quando fizeram as contas, não dava, estava muito ruim a situação dela.
Mas abriram um inquérito contra o Serpa e ele foi... chamaram o Homero Souza e Silva para depor na delegacia. Quando o Homero chegou, antes de começar o interrogatório, o delegado vira para ele e fala: não diga de modo algum o nome do seu amigo aqui, porque eles estão esperando que você fale qualquer coisinha, o nome dele, para trazer ele aqui arrastado aqui e fazer escândalo com os jornais. O mesmo modelo. O mesmo modelo, né? Então, ele escapa disso aí. No caso da última hora, ele foi um dos que ajudou o Samuel Weiner. E quando ele volta, tem uma CPI. E é interessante, a CPI da última hora foi... Quando veio o Mensalão, até eu escrevi no Mensalão, falei, descobriram qual que é o formato do golpe. Porque o que acontecia? Antes, no caso atual agora, você tinha a Veja, criando aquelas matérias inverossímeis. Quando vem o Mensalão, você tem informações oficiais, vazamentos, sendo interpretados, a narrativa ficando com a imprensa. Quando vem a CPI da última hora, os próprios varguistas estimulam a CPI, porque eles tinham maioria na Câmara e achavam que, com a CPI, eles iam levantar os favores que os outros jornais tiveram com o Banco do Brasil e outros. Mas aí começa a CPI, diariamente, quem fazia a leitura da CPI? Era o Globo, dando microfone para o Lacerda, era o Correio da Manhã, era o Estado de São Paulo. Então, aquilo era como se fosse uma operação oficial, alimentando diariamente a mídia. Foi mesmo, esse know-how foi isso que derrubou o Getúlio. E daí não tinha maioria que resolvesse, né? Quando você pega o Mensalão aqui, mesma coisa. O Mensalão era diariamente fornecendo os vazamentos. Daí o Lula, num determinado momento, em 2008, 2010, explode algo que ninguém pressentia, né? Que ele vira o maior estadista do mundo lá, e daí achou que, com o brilho dele, ele conseguiria reverter qualquer conspiração, né? E ali as sementes estavam plantadas ali, que era o discurso permanente da corrupção, de fontes supostamente oficiais, vazando informação. Então, a última hora foi isso. Tem um capítulo que ele estava chegando de viagem com o Santiago, quando vem a notícia da morte do Getúlio, né? O Santiago vai para frente do Globo lá, que a população queria incendiar o Globo, e ele vai para o Palácio, né? Ele tinha uma admiração total pelo Getúlio, né? É interessante, ele tinha essa bronca do Juscelino, mas admitia a coragem do Juscelino na campanha eleitoral, e principalmente aquele negócio do plano de metas. Toda empresa, que até pequena, média, tinha o seu plano de metas, né? E daí você tem um episódio, que não é ele que me conta, mas o Fernando, que o Juscelino, aquele cara que roubou o Brasil, que era o mais corrupto, para fazer um tratamento de saúde, os amigos tiveram que bancar. Ele morava num apartamento emprestado do Sebastião Paes de Andrade, lá, o tio Medonho, né? Então, deu para conversar com o Lucas Lopes, vivo ainda, deu para pegar o Dias Leite. Ele conta a última conversa que ele teve com o Getúlio. Ele vai no Palácio Negro, não é Palácio Negro que chama, né? Aquele de Petrópolis, né? Rio Negro. Ele vai lá, o Getúlio chama ele lá para ele dar um balanço aí do que ele fez lá. Ele queria sair já da embaixada, daí o Getúlio convida ele para jantar. Ele fala: com todo prazer, presidente, eu vou só ligar para uns amigos meus que eu tinha combinado encontrar. Ele falou: não, então você vai ver os seus amigos, que você é jovem, precisa... E saiu, e ele descreve a cena que eu conto lá desse encontro dele, as palavras são dele. O Getúlio volta para a sua solidão. Ele tinha uma admiração. E o Getúlio, gozado, quando você fala desse pacto, esse pacto político amplo, o Getúlio fez isso aí com grupos nacionais, né? Os Klabin viraram o que viraram por apoio do Getúlio, né? O próprio Dr. Walter teve impulsos aí, O Juscelino consegue manter esse pacto quando ele vem à indústria automobilística, ele pega grupos financeiros, do Monteiro Aranha e outros, e coloca como sócio. Inclusive a família do Paulo de Tarso aqui também. Então, ele consegue manter esse pacto com o empresariado nacional da época, né? E quando vem o Jânio e o Jango, daí o ambiente já estava
profundamente contaminado. E, no caso, Última Hora, aí, os empresários que apoiaram, que era o Matarazzo, o Jafé e tudo, foram daí crucificados pela mídia hegemônica, digamos assim, a partir da influência das agências de publicidade que eram ligadas aos grupos americanos, né? Então, ali você não consegue repetir. Ele tinha uma profunda admiração pelo... Que podia, né, não ter essa visão de povo, igual ele falou, mas um empresariado que queria construir um país. Isso. Isso existe hoje? Não, acabou. Ele tinha, ele traz esse padrão americano, que é o seguinte: o empresário e o país têm que ter o mesmo destino. O Aloysio Faria era isso também. Eu quero ser um grande empresário de um grande país. Então, digamos, quando ele começa a investir em setores novos, todo setor novo tem o seu risco. Ele investia nessa ousadia de apostar no país e ele tinha uma bronca danada com o economista, porque o economista não consegue ver o futuro. O economista ele consegue pegar o passado e projetar. Então, ele tinha uma bronca danada. Ele falou: se eu seguisse os economistas, nunca teria chegado onde eu cheguei. Então, quando você pega os Klabin, os Matarazzo, eles tinham um projeto de país. Essa geração dos empresários estadistas, digamos assim, termina com Gerdau, Paulo Cunha e outros aí, quando vem a financiarização, se espraia, né? E daí a política de câmbio e juros aí, que foi implementada, inclusive, no período Lula, aí foi fatal, né? Então, essa geração... E hoje, o que você tem? Você tem um conjunto de bilionários aí que não tem pátria, né? Então, eu posso fazer uma reforma trabalhista, posso fazer uma reforma da Previdência. Se lá na frente der tudo errado, os mais sofisticados vão para Paris e Nova York e os outros vão para Miami, né? Hã? Então, você não tem mais esses bilionários de hoje aí. O IED está começando a tentar recuperar de novo essa visão de país, de projeto nacional. E a Lava Jato, ela veio na veia, né? Quem está falando? Zé Maria. A gente vê essa campanha toda a favor da privatização como se fosse um grande avanço na história brasileira. O Brasil existe como país, como potência, graças às empresas estatais. Isso. Então, deixa eu contar a história da Petrobras. Pois é. O Brasil moderno começou com o quê? Com a Companhia Siderúrgica Nacional, criada pelo governo Vargas. É isso. Não é? Depois... Essa questão aí de privatização é um dado. Os Estados Unidos tem 7.000 empresas estatais. Então, vamos contar... Mas, então, é o seguinte, o Brasil começou a existir economicamente com as empresas estatais. Inclusive, esse império que hoje disputa com o Brasil, que é a Vale, não é? Vale. Que disputa com o Brasil em termos econômicos. Tal é a força dessa empresa que era estatal, que, aliás, é um dos escândalos mais vergonhosos dessa nossa história política, que foi a privatização, porque por 5 bilhões de dólares, uma coisa assim. Mas quando você pega, por exemplo, Petrobras, em 94, 95, Paulo Guedes aí levantou que tinha que privatizar a Petrobras, né? Porque se a Petrobras tivesse sido feita privada lá atrás, não teria virado esse monstro. Daí eu falei: doutor Walter, e se a Petrobras tivesse sido feita com capital privado? Que bobagem, não tinha capital na época. E a maneira como a Petrobras foi feita foi numa reunião em Petrópolis com Wolf Klabin. Tinha um outro que... Como é que ele se chamava, gente? Gondim... Não, o Gondim da Fonseca. Você conheceu? Era um grande... Ele era bom de apelido. E tinha o Glaicon de Paiva. Outra linha, total. Mas ele descobriu que o Glaicon era ligado ao Roberto Campos, e ele descobriu que o Glaicon, na verdade, era filho de Glicérides com Constantino, uma coisa assim. E ele falava que era Glaicon, tem que ser Glicon.
Mas o Glaicon de Paiva, que, aliás, era parente dos Paiva, lá de Poços de Caldas também, ele que fez os cálculos para ver como que iam capitalizar a Petrobras. E daí desenvolveram um modelo muito habilidoso, que era vender para os municípios ações da Petrobras. Os municípios ficaram sócios da Petrobras. Eu lembro quando estourou os preços da Petrobras nos anos 70, a prefeitura de Poços lá tinha um estoque de Petrobras lá que ajudou a montar a faculdade lá. Sabe? Então, digamos, essa visão pragmática, essa é a diferença que você tem dos liberais de hoje, mesmo dos liberais da época. Você pega o Roberto Campos. O Roberto Campos virou esse liberal maluco depois que ele largou o governo. No governo era extremamente pragmático. Quando a Light, lá no final dos anos 60, não estava mais investindo nem nada, ele que resolveu privatizar, estatizar a Light. Então, a Petrobras é uma história muito interessante. Quando começam as refinarias, isso aí eu acompanhei bem quando teve 25 anos da Petrobras, eu estava na Veja, e eu pedi para fazer um especial justamente em cima de um livro do Gondim da Fonseca, que eu tinha conseguido. E fui para o Rio e consegui pegar vários pioneiros lá, inclusive Matos Pimenta, que era uma figura fantástica, que era do Jornal de Debates lá. Então, a Petrobras, no final dos anos 40, tem um personagem que eu narro no livro aí, que é injustiçado, que é o embaixador Adolfo Berle, que entrou para a história como golpista, porque ele pede democracia, lá um pouco antes da queda do Getúlio. Mas, quando você começa a querer fazer refinarias no Brasil, o Adolfo Berle era um personagem muito interessante. Ele é daquela geração dos pensadores do Roosevelt, do New Deal, e ele desenvolveu desde cedo uma bronca monumental em relação a cartéis. Então, ele foi um sujeito que, quando você começa a querer fazer a refinaria no Brasil, a ESSO e outras fazem uma baita campanha nos Estados Unidos, que isso aí ia quebrar o Brasil e tudo, e ele sai em defesa. Daí vem as refinarias aqui. Quando vem a Petrobras, a pessoa central da Petrobras é um sujeito do COP, chamado Fernando Luiz Lobo Carneiro, que eu não consegui entrevistar na época aqui, porque ele estava viajando. Depois eu tenho uma cartinha dele lá. E o Lobo Carneiro ele vai conversar com um deputado da UDN, que era engenheiro emérito e tudo, e ele começa a conversar sobre a lógica, daí que a gente chega agora na privatização, sobre a lógica das empresas petrolíferas. E ele mostra que, se a empresa não tiver o controle de todas as etapas, ela é liquidada, da distribuição. E é por isso que o Bilac Pinto entra com a proposta do Rômulo de Almeida, que o Getúlio era fazer a estatal, mas não ter um monopólio. E é o Bilac Pinto que entra com a proposta do monopólio, ampliando, porque era central. E quando você vê agora esse negócio de começar a querer vender pedaços da Petrobras, outro dia eu publiquei um manifesto que me foi mandado aí de 5 ex-presidentes da Petrobras, inclusive o EC, falando da lógica das empresas petrolíferas e do crime que estão cometendo, fazendo essa divisão, né? Essa distribuição, essa venda de ativos separados, né? Então, esse pragmatismo era muito... Por exemplo, você tem a Eletrobras. Ela foi fundamental para garantir todo o desenvolvimento elétrico. O setor privado não ia fazer isso. O Roberto Campos ele tenta, num determinado momento lá, fazer um oleoduto aí com a Bolívia, uma Mamoré e tudo, que acaba não passando, né? Mas esse pessoal tinha esse pragmatismo. Por exemplo, você pega esse negócio da Coreia. Hoje, quando se fala em desvalorizar o câmbio, é esse escândalo. O Roberto Campos tentou, com o Café Filho e com o Juscelino, ele tentou uma desvalorização cambial. Ele falava, olha, a Coreia vai virar um grande país por conta dessa desvalorização cambial. E ela não passa porque o Augusto Frederico Schmidt dá o contra, porque tinha um amigo dele, que eu conversei, que é o Júlio Barbeiro, que é vivo ainda, que tinha uma empresa de tecelagem em Sorocaba e tinha importado máquinas e podia quebrar se tivesse desvalorização. É interessante. A história do Brasil tem... É isso que falta, esse pragmatismo, né? Você pode criticar o que for no Roberto Campos, ele acaba com a legislação trabalhista do Getúlio e coloca um modelo no lugar. Você podia criticar ou não, mas tinha um modelo que garantia a arrecadação fiscal, financiamento da Previdência e financiamento da infraestrutura através do Fundo de Garantia. Esse pessoal acaba e não põe nada no lugar. É uma loucura que estão fazendo aí. É uma loucura. Estão, no fundo, promovendo
o maior negócio da República. É isso. Que é a capitalização da Previdência. Então, isso não vai passar. seremos milhões de brasileiros fornecendo recursos para a banca. Não, isso aí não vai passar, porque é tão maluco. Esse Paulo Guedes é um maluco. O Paulo Guedes é um Bolsonaro com PhD, que não escrevi. Né? Pois é um farsante, o tal de Guedes. O Brasil, se fizer a reforma, vai receber milhões de dólares. Quem é que afirma isso? Ele é profeta? Não tem nenhuma condição dessa. Você acha que você vai investir num país que você está acabando com toda a rede de proteção social e está criando uma selvageria do jeito... Não tem lógica nenhuma isso. E você vê, essas políticas neoliberais, desculpe que eu esteja falando tanto, viu? Essas políticas neoliberais só prevêem corte. É isso. Quando o que nós temos que fazer agora é investimento. Como é que os Estados... Como é que os Estados Unidos saíram da Grande Depressão de 30? É isso. Com o New Deal. Quero o New Deal. Investimentos estatais maciços. Né? Essa coisa aí que nós estamos diante. Você acha que isso não passa no Congresso, não, né? Não, a capitalização é uma loucura tão grande que não passa. Exemplo do Chile, né? Que nós sabemos. Mas não tem dinheiro. Bom, se você não consegue equilibrar a Previdência sem capitalização, como é que você vai com capitalização? Nós sempre só lembrando do padrão de empresários hoje, essas pessoas que você cita no livro, né, que eles construíram uma das coisas mais valiosas do Brasil, né? Mesmo não tendo aquele foco no povo, construíram um dos mercados internos mais poderosos do mundo. Mesmo antes do Lula já tinha um mercado interno forte. O mercado interno do Brasil, né, mesmo antes do Lula, já era um dos 10 maiores do mundo, era maior do que da maior parte dos países da Europa e tal. Hoje, o que está acontecendo? Né? Eles estão dando um tiro no pé, porque com reforma trabalhista, essas coisas todas, eles estão destruindo o mercado interno. Claro. Quer dizer, esses milhões de desempregados... De trabalho é elemento essencial para crédito. Milhões de desempregados, subemprego, esse tipo de coisa, isso é a destruição do mercado interno. Um grande grupo mineiro aqui que quebrou, que é o Ricardo Eletro, né? Pela extinção do mercado interno. Isso vai atingir a Van, isso vai atingir a Riachuelo, vai atingir esse pessoal todo. Será que eles estão tão ignorantes que eles não estão percebendo que eles estão dando tiro no próprio pé, que destruindo o mercado interno? Isso vai se voltar contra eles? Você criou uma ideologia, padrão Globo News lá, que é essa maluquice. Se fizer a reforma trabalhista... Eu estava vendo agora, o Paulo Guedes divulgou os dados da Previdência. Tudo mentira. O que ele faz é um gráfico seguinte: se vier a reforma da Previdência, o PIB vai crescer tanto. Se não vier, não tem nenhuma lógica, não tem relação causal. Hoje, o grande problema do Brasil, inclusive o déficit da Previdência, é a queda da demanda. Daí você fala, o que eu vou fazer para combater queda da demanda? Eu vou reduzir Bolsa Família, eu vou reduzir o tamanho do BNDES, eu vou encarecer as debêntures aí para a infraestrutura, eu vou aumentar os juros. Não tem lógica um negócio desse. Então é tudo contra a demanda, sendo que a demanda é essencial, inclusive, e a crise política. A crise política está impedindo de fazer qualquer coisa. A crise política é fruto do quê? É fruto do desconforto econômico. É fruto do quê? Desse desemprego. É uma maluquice. O país, ele... Mas aí a mídia tem um papel central, viu? Porque a falsa ciência que foi divulgada esse tempo todo não tem relação de causalidade, rapaz. Não existe isso. Não tem relação de causalidade. Não, se eu cortar o país, a economia caindo. Não, os empresários refletem o que a mídia fala, que é o que o mercado fala. Então, isso aí não tem jeito. Não, agora divulgaram um PowerPoint que não tem nada a ver, né? Essa irracionalidade faz parte de toda essa anticiência. Ou seja, antes do Bolsonaro, esse discurso econômico já não tinha relação de causalidade. Ué. Não tem relação de causalidade. Pô, a economia está caindo. Então, eu vou fazer um corte. Já começou com o Joaquim Levy e a Dilma em 2015. A economia caindo. Então, os empresários estavam no ritmo X, você tem que permitir que eles entrem no ritmo menor. Daí eu dou uma travada no crédito, dou um salto nos juros, dou um tarifaço para todo lado e falo, se os empresários acreditarem que isso vai trazer
equilíbrio fiscal, eles vão investir. O empresário investe quando tem demanda. Ele não come, ele não vende incentivo fiscal, superávit fiscal. Ele investe quando tem demanda. Né? Ô, Luiz, bem, gente, eu queria fazer uma pergunta final. O que você nos diz sobre a experiência, essa magnífica experiência portuguesa, né, satiricamente chamada Geringonça, que está recuperando o país, sendo Portugal o único país da Europa em desenvolvimento? O que eles estão fazendo foi o que o Lula fez num determinado momento. Estão investindo no povo. O povo é demanda. Se você pega os pressupostos do desenvolvimento, o que é? É educação, é investimento para quê? Para gerar melhores empregos, melhor renda, melhor arrecadação, melhor condição de segurança. Né? Então, o que Portugal está fazendo? Você pega o Lula. Quando foi que o Brasil, em todo o período do Lula, período que o Brasil deu um salto? Em 2008, quando veio a crise, o Lula deixou de lado o tal do trio maravilhoso, lá, do câmbio, juros, aquela maluquice lá, e passou a atuar pragmaticamente em cima da economia. Pegou os bancos públicos, injetou dinheiro. Então, o Brasil sai dando um salto de crescimento, porque ele saiu dos cânones econômicos. Você tem um grande historiador, que é o psicólogo, Manuel Bonfim, que no começo da República ele falava isso. Falava, você tem um grupo que se aposta da República não, do Estado. Você tem um país saudável e um Estado ruim. Quando a população começa a perceber que o problema é o Estado, a apropriação do Estado por esses grupos, daí surge um sujeito chamado financista, que diz que estudou lá fora e que sabe o caminho para recuperar a economia. Esse negócio da capitalização da Previdência não tem lógica. Pô, você pega o déficit da Previdência, o que é o déficit? É a receita menos despesa. Por que você tem o déficit? Porque a receita caiu. Por que caiu? Porque você não tem demanda. Então, eu vou cortar a despesa, daí se eu corto a despesa em 10, a demanda cai em 15. Aumenta o déficit. Isso aí não é uma questão hoje de discussão, é uma questão de ver, a realidade foi essa. Os fatos, é fato. Eu cortei 10 e a receita caiu 15, em função dos 10 que eu cortei. Mas essa irracionalidade é um horror, né? É um horror. Daí você cata lá o general Mourão, pega o imbecil do Bolsonaro, não, se fizer a reforma da Previdência, vamos ter 20 milhões de emprego. Não tem lógica. A reforma da Previdência significa menos renda para os municípios, mais dinheiro que vai ser extraído daquela população que consome. Quando você pega o cara rico, ele consome uma parte só da renda dele, o resto ele guarda, especula. O pobre não, é 100% da renda. Eles tiram do pobre e falam, não, com isso nós vamos gerar mais emprego. É a era do nonsense mesmo. Gente, muito obrigado. Até a próxima.